Olá, eu sou Rony Dias e este é o curso online Escrevendo Acompanhamentos Instrumentais para Música Vocal. Na aula de hoje, vamos abordar as referências bibliográficas nas quais esse curso se baseia. A primeira delas, The Study of Orchestration, de Samuel Adler, é um livro muito completo e muito didático, onde as famílias dos instrumentos são expostas e detalhadas na primeira parte, aquela que fala sobre instrumentação. Nessa parte, estudamos cada uma das famílias, cordas, madeiras, metais e percussão, nas suas características comuns. E depois, cada um dos instrumentos dessa família são descritos e detalhados na emissão do som, na construção, na sua extensão, nas características sonoras de cada uma das regiões grave, média, aguda dessa extensão. E depois são apresentados muitos exemplos que são impressos, trechos de grades, também disponibilizados em áudio. É um método baseado no repertório sinfônico, na música de concerto. A segunda parte, então, vai falar sobre a orquestração propriamente dita, que é a combinação de todos esses elementos, de todos esses instrumentos, na construção dos tecidos, das cores orquestrais. Vale a pena citar também Orchestration, de Walter Piston, uma publicação mais antiga. Então a leitura é um pouco mais árida, mas ele mantém a profundidade, inclusive é mais descritivo. Princípios da Orquestração, do Rimsky-Korsakov, é uma publicação que a gente também encontra em inglês, mas é uma publicação do século XIX ainda. A primeira parte é de texto, descrevendo já a orquestração, a construção dos tecidos, das cores, das texturas orquestrais. Então ele se aprofunda bastante nisso e usa muitos exemplos. Na segunda parte, já é uma visão um pouco diferente, um método escrito por um compositor. Então tem muito da identidade. É um livro muito interessante. Essas três primeiras publicações apresentam exemplos em áudio e exemplos impressos, baseados na música de concerto, no repertório sinfônico. Essas próximas três publicações já têm linguagens particulares e visões também muito distintas sobre instrumentação e orquestração. Do Henry Mancini, Sounds and Scores. Ela é focada já no arranjador profissional. Então ela já começa com dicas de escrita e de organização, que ele chama de basics, né? As informações básicas para se escrever. E então ele parte num riquíssimo conjunto de exemplos de áudio e grades impressas, todas baseadas já no jazz, na música de cinema, e começa a apresentar os instrumentos não a partir das cordas, e sim dos saxofones. Veja que interessante essa visão. Depois a família das madeiras, depois os metais, depois a base rítmica, a percussão e, por último, a família das cordas. E como é um método mais prático, que visa mais o arranjador profissional, ele já trabalha instrumentação e orquestração simultaneamente. Muito prático, muito didático para o arranjador profissional. Mas perceba que tem uma visão completamente diferente. Isso é muito enriquecedor. Sammy Nestico, um grande arranjador que começou a trabalhar como músico das bandas militares, depois ele foi trabalhar como arranjador da Big Band do Count Basie e foi um arranjador muito profícuo. Ele morreu há poucos anos, aos 96 anos, até os 92, 93, estava gravando, estava regendo, estava escrevendo. Então, uma produção fantástica. E escreveu para todo mundo do jazz e da música popular americana. Então ele escreveu para Frank Sinatra, para Sarah Vaughan, e Bing Crosby, Quincy Jones, fez trilha de filme, fez trilha de TV, fez trilha de comercial.
Então, é uma visão ainda mais aprofundada, mas muito versátil do papel do arranjador. Assim como Henry Mancini, ele vai descrevendo, né, os instrumentos ao mesmo tempo que vai trabalhando tecidos orquestrais, mas vale destacar que ele já apresenta instrumentos eletrônicos, por exemplo. Então vai falar dos sintetizadores, dos efeitos da guitarra, que ele já apresenta também dicas da gravação. Então tem um capítulo todo falando sobre o arranjador e a gravação multitracking, na qual você não está gravando com todo mundo em estúdio, está gravando só a base rítmica primeiro, depois acrescenta a orquestra, depois aí acrescenta a voz. Muito interessante. Já também apresenta um capítulo sobre escrita de música vocal. Olha que coisa, né? É muito focado no mercado mesmo, nas atividades e nas informações que vão ser usadas no dia a dia do arranjador profissional. Eu gostaria de destacar também um capítulo muito consistente sobre banda sinfônica. Semi escreveu centenas de arranjos para banda sinfônica, então a parte de banda sinfônica é muito consistente também. É uma edição luxuosa, é um livro muito bom de se manusear, muito prático, muito descritivo, e muito ilustrado, com exemplos, né, impressos em áudio. Don Sebesky, né, escreveu e lançou The Contemporary Arranger, também muito completo, segue mais ou menos a ideia dos outros, mas eu queria destacar nesse aqui as dicas que ele dá de como você tem diferentes approaches, né, diferentes visões para a escrita, por exemplo, com grupos mesmo da mesma família, mas de tamanhos diferentes. Então ele fala desde quarteto de cordas, de um naipe pequeno de 6 ou 8 cordas, depois um naipe de 12, de 14, 16 cordas, até de 20 cordas ou mais. E dá dicas importantes de como fazer esses naipes soarem bem, mesmo tendo tamanhos diferentes. Isso é muito interessante e vale a pena destacar aqui. Já é um método que foi lançado inicialmente na década de 70, então ele já aborda também sintetizadores e instrumentos eletrônicos. Essas três últimas publicações, escritas por arranjadores profissionais que usam como exemplo os seus próprios arranjos, apresentam uma visão diferente da próxima publicação, que é Arranging for Strings, de Mimi Rabson. Mimi Rabson é uma violinista. Ela é muito eclética naquilo que ela toca e ela também escreve os seus arranjos. Então é um livro bem curto, bem objetivo, que como o título diz, fala especificamente sobre a família das cordas, mas é um livro muito precioso ao expor essa visão, né, diferente, essa visão do instrumentista. E apresenta também uma variedade de estilos. Então ela vai falar sobre música romântica, música clássica, música barroca nos seus exemplos, mas também vai ter exemplos de novos ritmos. Então, música latina, tango, rhythm and blues, rap e hip hop, pop e rock, como os naipes de cordas são usadas nessas músicas e nesses estilos. Também apresenta a mesma exposição de instrumentação, depois apresenta os conceitos e texturas de arranjos, mas, além disso, técnicas de gravação, posicionamento do naipe de cordas, até posicionamento dos microfones para gravação. Tudo isso muito ilustrado, é um livro que vale a pena. Esse e os próximos dois livros eu descobri, né, durante a pesquisa para elaboração desse curso, e são todos da Berklee College of Music. Semelhante a esse, a gente tem Arranging for Horns, do Jerry Gates, né, agora focado, né, nos instrumentos de metal, nos saxofones e também em outros instrumentos de sopro. Abordam desde naipes pequenos até naipes mais consistentes e completos. Vale também muito a pena. São métodos que estão todos eles disponíveis em formato eletrônico
e apresentam exemplos em áudio. Um livro que aborda não tão profundamente a instrumentação e orquestração, mas que aborda as bases que o arranjador precisa conhecer. Então ele começa expondo a harmonia de uma maneira muito prática, né? Os seus conceitos básicos e a escrita, desde naipes bem pequenos, sabe? Um dueto de sopros até bases, até naipes um pouco maiores, de 6, 7, 8 instrumentos, e claro, a seção rítmica também. Então, essas 3 publicações da Berklee College of Music são muito interessantes, são muito acessíveis também. Por último, eu queria apresentar 2 publicações em português, que também formam a base desse curso. Primeiro, Carlos Almada, Arranjo. Então, em português, é uma publicação muito abrangente, que, assim como os outros, trabalha a instrumentação, os conceitos de escrita, texturas orquestrais, né, e orquestração propriamente dita, mas com uma visão também diferente. Ele parte do princípio, que como a gente já viu, que existem no mercado disponíveis um monte de métodos em inglês que se baseiam muito na realidade da música americana. Então, com identidades a partir do jazz, depois do pop, do rock. E também existem os métodos tradicionais de música de concerto. Ele apresenta uma visão já focada no arranjador brasileiro, que vai lidar com a música popular brasileira. Então, ele aborda esses assuntos em 2 partes. A primeira parte com aquilo que é muito básico e útil para o arranjador de música popular brasileira. Então, em vez de expor todos os instrumentos das famílias, ele expõe aquilo que é principal, que é mais usado. Então, ele vai falar sobre as cordas, vai falar sobre os metais, mas ele vai falar sobre aquilo que é mais usado na música brasileira. Por exemplo, trompetes e trombones, né? Saxofones, nos sopros, clarinetas, flautas. E ele deixa para a segunda parte, que é complementar, falar sobre instrumentos que não são tão presentes nos estilos, né, da música popular brasileira. Então, ele deixa tuba e trompa, por exemplo, para abordar na segunda parte, oboé e corno inglês. Ele aborda com o mesmo cuidado, mas já na segunda parte, que é uma parte que vai complementar, aprofundar os concertos, claro, e trazer também mais complexidades, principalmente no trato orquestral. O método prático de arranjo do Ian Guest, também em português agora, é muito didático, com exemplos em áudio e com uma preocupação em fornecer para o arranjador informação uma base sólida. Então ele começa com uma revisão teórica, né, por assim dizer, dos fundamentos da harmonia, intervalos, escalas. Ele faz uma rápida revisão, mas muito consistente na primeira parte do primeiro volume, e nos outros 2 volumes ele continua desenvolvendo as bases, né, de técnicas mecânicas e técnicas não mecânicas de escrita, né, desenvolvendo estruturas e conceitos de escrita. Uma obra muito importante e, claro, em nosso idioma, que vale a pena ser conhecida, e também é uma obra acessível e ricamente ilustrada. Muito bem, essas foram as principais fontes bibliográficas nas quais se baseiam esse curso. Até a próxima. Tchau, tchau.